Olá! O tomate é um alimento muito comum na mesa da população brasileira. Seu cultivo no semiárido exige cuidados específicos. É por isso que a nossa colega Maria de Fátima gravou dicas importantes para quem quer cultivar o tomate aqui na nossa região. Olá, eu sou Maria de Fátima, sou colaboradora do IRPA e hoje eu estou aqui na propriedade particular dos meus pais, que fica localizada na comunidade Baixa dos Morros, município de Fartura do Piauí. Hoje eu quero trazer para vocês nesse vídeo a produção agroecológica de um alimento. A gente vem percebendo que nos últimos anos houve um avanço, um aumento no consumo de alimentos de origem agroecológica ou então de origem orgânica. Isso devido à preocupação em relação à segurança alimentar e nutricional que esse alimento nos proporciona e também pensando nas questões ambientais. A produção convencional, ela é conduzida a partir do uso de agrotóxicos, que prejudicam a saúde de quem consome e também prejudica o nosso planeta. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês a produção de um alimento que é riquíssimo em nutrientes, é um alimento que agrada muitas pessoas e está presente, diariamente na nossa vida. Eu estou falando do tomate. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a produção de tomate. A produção de tomate, ela requer diversas exigências em relação ao solo, ao clima, à água. E além disso, a gente tem que lidar com a complexidade da incidência de pragas e doenças que podem ocorrer na produção de tomate se essas condições não tiverem ideais para a produção deles. Hoje, aqui nessa experiência, a gente vai conhecer um pouco sobre uma variedade que tem apresentado uma rusticidade, uma resistência à nossa região de clima semiárido. Nós estamos falando do tomate cereja. Ele vem apresentando uma rusticidade e uma resistência em relação tanto ao nosso clima, quanto também à incidência de pragas e doenças, que é o que mais acomete a produção de tomates. Então, vamos conhecer um pouco sobre essa produção. Lembrando a você que hoje as práticas e manejos que a gente vai ver aqui, você pode também estar usando tanto no tomate variedade tipo cereja, como também no tomate tradicional. Agora, a gente vai conversar sobre cada etapa no processo de produção agroecológica do tomate. A primeira que iremos conversar hoje vai ser a escolha da área. A área que você vai produzir seu tomate agroecológico pode ser em pequenas áreas, pode ser no seu quintal. Se você não tiver esse espaço disponível para a sua produção, você pode estar realizando a produção num vaso. O importante e ideal é que essa produção dos tomates ela esteja com a presença de raios solares, pois o tomate necessita de pelo menos 8 horas por dia de sol para poder desenvolver bem. Hoje, essa experiência que a gente vai ver aqui, a gente produz tomate no canteiro que a gente tem na propriedade e a gente aproveitou também os espaços que tem ao redor do canteiro, próximo ao calçadão, que a gente tem a cisterna. Então, tudo isso, todo esse espaço a gente aproveitou. Nós estamos aqui hoje com aproximadamente 40 tomateiros e a gente vai conhecer como é essa produção. A gente vai falar para vocês sobre o substrato utilizado aqui na nossa produção agroecológica de tomate. Nós utilizamos o esterco de caprino, de ovino e utilizamos também areia e terra. Aqui, na nossa propriedade, nós temos as instalações de caprinos e de ovinos. Quando a gente recolhe esse material, ele já vem bastante misturado com a terra e com a argila. E o esterco também, né? Então, a gente utiliza um carrinho desse material, do esterco, argila e areia, mais um carrinho só de areia e terra. E é esse resultado que eu vou mostrar para vocês que fica. Vamos chegar aqui perto para a gente perceber. Ó, fica nessa consistência. Hoje choveu bastante aqui, por isso que está bem molhado. Fica nessa consistência.
fica um terreno bem forte, bem interessante para a produção. Vocês podem perceber, ó, temos aqui um terreno que está bem adubado, está bem propício para a produção do tomate. Ó a minhoca aqui, ó. Então é ideal que você utilize um esterco, palhada seca, se você tiver, você misture, você utilize terra, você utilize areia para que esse substrato fique bem rico e fique bem propício para o tomate poder se desenvolver. E poder também estar sugando os nutrientes necessários para uma produção bem eficaz. A gente vai falar para vocês como é realizado o plantio. Você pode realizar o plantio para fazer mudas, uma bandeja de mudas. Você pode utilizar um saquinho de supermercado que você tem na sua casa. Você pode estar aproveitando diversas coisas. Aqui eu vou mostrar para vocês o plantio já direto no canteiro, como é que deve ser feito. Então, com o dedo mesmo, você perfura um buraquinho de até 1,5 centímetro e coloca a semente. E depois água. A semente, ela demora aí, em média, até 10 dias para ela germinar, né? E nascer o tomateiro. Então, vamos lá ver como é que a gente faz o plantio. Então, nesse terreno, com esse substrato, que a gente já mostrou para vocês, como foi que a gente preparou ele, né? É importante que ele esteja um terreno assim, aerado, para desenvolver bem a planta. Então, com o dedo, como eu falei para vocês, com o dedo, a gente faz um buraquinho de até 1,5 centímetro. Esse aqui, pode aproximar aqui, por favor. Aqui é suficiente. Aí, eu vou colocar 2 sementes. Coloco aqui 2 sementes. Ele é uma semente bem frágil, né? Você vê, bem pequenininha. Então, você não precisa jogar muita terra em cima. O ideal do espaçamento na produção de tomate é de 50 a 70 centímetros de distância de um tomateiro ao outro. Porque isso vai facilitar para você poder realizar o manejo daquele tomateiro. Então, eu plantei aqui, eu vou plantar outro, mais ou menos aqui, que vai dar isso. Uns 60, mais ou menos 60 centímetros aqui. Então, outro buraquinho, 1,5 centímetro, mais ou menos. E vou colocar mais 2 sementes. Então, é assim que você realiza o plantio. Até 10 dias irá nascer o tomateiro. Agora que a gente já plantou, é importante toda vez que você realizar o plantio, o terreno estiver dessa maneira, aí você vai irrigar. Aqui a gente irriga, ó, com regador. Irrigou. Agora que a gente realizou o plantio do tomate, então vocês perceberam, coloquei 2 sementes em cada sul. Então irá nascer 2 plantas. Quando houver o nascimento dessas 2 plantas, como eu falei para vocês, a germinação vai ser de até 10 dias. Depois do nascimento, de 15 a 25 dias, você escolherá dessas 2 plantas qual é que tem característica melhor de produção, qual é a mais bonita. Aí, a que for mais bonita, você vai deixar, né, no local lá onde você plantou e vai retirar aquela que tiver, né, com a característica assim, que você vê que não nasceu muito bonita, a folha já está seca, ou então a folha já está feia. A característica da planta, você vai estar analisando na hora qual é a mais bonita, qual é a mais vigorosa e você vai deixar lá onde você plantou. É interessante ressaltar que não pode ficar dois tomateiros em um só local. Tem que ser um tomateiro e uma distância de 50 a 70 centímetros para o outro, né? Então, mas aconteceu dos 2 tomates nascerem, os 2 tomateiros nascerem bem bonitos. Pronto, você então não precisa eliminar. Você só vai fazer o quê? O transplantio. Você vai deixar
um bonito lá, né? Um pé de tomateiro bem bonito lá onde você plantou. E respeitando esse espaçamento de 50 a 70 centímetros, você vai transplantar, né, o seu pé de tomateiro para outra área. Então, é nisso que consiste o desbaste. Então, depois que foi realizado o desbaste, de 15 a 25 dias, após o desbaste, a gente vai realizar uma outra etapa que é chamada o amontoa. O amontoa consiste em você chegar o substrato, o solo, para perto da raiz da planta. Então, quanto mais a planta, o tomateiro, ele tiver solo, substrato, para ele poder desenvolver a raiz dele e assim ele poder sugar mais nutrientes do solo, melhor. Então, pensando que o tomate é uma planta um pouco complexa nesse sentido, né, de produção, a gente tem que dar todas as condições ideais para que ele consiga ter uma produção boa. Então, o amontoa você vai realizar, né, nesse período de 15 a 25 dias após o desbaste. Então, você percebendo, vamos aproximar bem aqui um pouquinho, você percebe aqui, ó, que a raiz dele, ela já tá saindo aqui, ó. Então, necessita, então, fazer uma amontoa. Então, aqui tá o substrato, a gente vai chegar esse substrato para próxima da raiz. E a raiz vai ficar melhor acomodada, né? E vai poder desenvolver e sugar mais nutrientes do solo para o tomate se desenvolver melhor. O tomateiro é uma planta que ela possui uma haste que não é muito rígida. E nesse sentido, ela necessita de um auxílio para poder suportar a sua estrutura de folhas, de galhos e de frutos. Nesse sentido, é necessário, né, o tutoramento. Esse tutoramento ele pode ser utilizado com estacas de madeira, com arame liso, né? O que você tiver que possa dar suporte ao seu tomateiro aí na sua casa, né, que você pode reaproveitar, você pode estar fazendo. Aqui eu estou reaproveitando uma madeira, umas estacas de madeira que tinha na propriedade. Esse tutoramento ele pode ser realizado de diversas formas. Você pode utilizar ele nessa forma que eu fiz aqui, simples, mas se a sua produção vai depender muito da variedade que você está produzindo. Se sua produção ela cresce muito, ela requer, né, um suporte maior, você pode estar realizando, né, botando duas estacas e em cima você coloca outro, né, essa no sentido vertical, duas no sentido vertical e uma no sentido horizontal em cima, para poder suportar mais a estrutura. Nesse tipo de variedade, que é o tomate cereja, só essa estaca é suficiente. A gente já produz aqui e só ela é suficiente para você estar conduzindo a planta. Após você realizar o tutoramento, você vai partir para a próxima etapa do nosso processo de produção, que será o amarrio, que consiste em você amarrar, né, a haste do tomateiro na estaca ou no arame, né, que você utilizou aí para fazer o tutoramento, para ele, né, poder suportar a sua estrutura. Então, você tem que ter muito cuidado na hora. Pode aproximar, ficar aqui mais pertinho. Você tem que ter muito cuidado na hora de você realizar esse processo, porque, como eu falei para vocês, o tomateiro ele tem uma haste muito sensível. Então, você não pode apertar demais, porque você pode quebrar a haste do tomateiro. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, que é muito importante, é que a gente deve conduzir a planta no sentido que ela tem apenas uma haste. A haste principal é essa aqui, ó. Ela só é importante que tenha uma. Isso facilitará muito o seu manejo, né? O manejo do tomateiro. É importante também ressaltar para vocês que não deve haver folhas, galhos próximo ao solo, porque isso pode favorecer o surgimento de pragas e doenças. Então, se tiver galhinhos aqui, você já pode estar recortando, viu? Tá podando.
está eliminando. O amarrio você também não precisa realizar no tomateiro todo. O interessante é que você realize de 5, 6 amarrios no tomateiro, né? Por tomateiro. Vai depender muito da estrutura foliar, da estrutura da planta, da variedade que você está produzindo aí, né? No seu quintal, né? Na sua produção de tomate. Então, é essa a etapa. Agora, nós iremos repassar para outras etapas do processo de produção de tomate agroecológico. Agora, a gente irá aprender sobre a próxima etapa do nosso processo de produção de tomate agroecológico, que vai ser as podas. Pensando em poda, a gente já pensa logo na tesourinha de poda. Então, é interessante você ter uma tesoura dessas na sua casa, uma tesoura de poda. Essa já tinha aqui na propriedade dos meus pais. Mas se você não tiver essa tesoura específica, você pode estar realizando a poda também com a tesoura que você tiver na sua casa, desde que ela esteja esterilizada, né? E ela seja destinada só para esse fim, que é a poda, né, do tomate, de plantas. Então, antes, né, de trazer essas tesouras, eu esterilizei com água morna, detergente neutro e água sanitária. Mas você pode também estar esterilizando ela com outros produtos. Nós temos aí o vinagre, temos o bicarbonato de sódio, temos vários outros produtos que você pode estar utilizando para esterilizar, né, o seu equipamento para a poda, certo? A poda irá ajudar no desenvolvimento melhor do tomate. Ela evitará a incidência de pragas e doenças, porque o ambiente ficará bem arejado e também facilitará no processo do manejo do tomate. Uma vez que o tomate fica naquele ambiente escuro, úmido, é bem mais fácil de surgir as pragas e doenças. E fica também mais difícil de você identificar as pragas e doenças existentes. Então, é essencial você realizar as podas. É muita informação interessante que a nossa colega Maria de Fátima está trazendo para a gente, não é? Se você quer saber mais sobre a produção de tomate orgânico, confere a segunda parte da videoaula aqui no nosso canal. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.